Olá, então boa noite. Estou aqui hoje com a doutora Elizabeth Leite Ribeiro, uma querida que sabe muito sobre condomínio, negociação condominial, os métodos, né, de resolução, extrajudiciais de resolução de conflitos. É um prazer sempre estar com ela aqui e hoje estamos juntas, né, para conversar, bater papo sobre esse tema tão instigante que é a negociação nos condomínios, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, saindo, entrando da pandemia. Então, um assunto que realmente requer nosso cuidado, não é, Beth? Olá, tô tanto tempo sem falar que não sai agora. Gente, boa noite, é um prazer estar aqui com você, Magali. Saudade que eu estou de dar um abraço nos meus amigos, em você, em todos, mas esse momento é assim mesmo, né? Então a gente está em casa, mas não esquece, continua trabalhando para que os conflitos diminuam e para que as pessoas convivam de forma mais humana, mais próxima, mesmo à distância. E é um prazer para mim estar aqui com vocês e compartilhar com você, Magali, com os ouvintes aí da Negociação em Pauta, aquilo que eu puder contribuir para melhorar o convívio social. Perfeito. Então, Beth, eu tive, né, notícia para a gente fazer um link, né, no comecinho da nossa live. Na semana passada aqui no condomínio, um problema que está tendo recorrentemente é de uma vizinha que já que ela não pode sair de casa, todo final de semana ela está fazendo vamos dizer assim, está recebendo em casa os amigos e fica até 2 horas da manhã fazendo essa reunião. E isso incomoda muito a nível de condomínio como um todo, né? Então, o que você acha disso? Qual seria a posição do síndico, do vizinho, para tentar uma negociação com essa vizinha animada, vamos dizer assim, né? Isso aconteceu, é uma recorrência. Era ela e outra vizinha. Olha só. A primeira vizinha que começou com esse oba-oba, o esposo dela morreu de Covid. Então, a gente meio ela estava comemorando. de Covid, não. Quer dizer, não foi Covid, ele morreu de pneumonia, desculpa. Mas ela tinha esse hábito de receber. Então, com essa outra vizinha, surgiu uma preocupação também com os moradores do prédio. Então, nesse caso, você acha que caberia uma negociação condominial, quem sentaria à mesa para uma tentativa, né, de solução para esse momento, para ela não ficar sendo considerada sendo invadida no seu espaço, e nem os outros, que tem muito idoso aqui no prédio, né? Meu prédio é antigo, então tem muito idoso que mora aqui e ficam preocupados com isso. Então, qual seria, no seu ponto de vista, uma alternativa assim para o síndico, ou é o condomínio fazer, sei lá, um conselho para isso? Realmente a gente fica numa situação bem vamos dizer assim, bem peculiar e desagradável, mas que tem que ter uma solução, não é? Isso. Eu sempre penso assim, Magali, o síndico é o representante do condomínio. Então, vamos fazer uma analogia aí para o advogado. Então, como o advogado, ele é representante da parte, o síndico não deve ele mesmo tentar fazer essa mediação, essa conciliação, essa negociação com o condômino. Por quê? Porque ele é parte ali representando todos os outros moradores. Então, o que eu entendo? Eu entendo que o síndico deve ser sensibilizado, todos os síndicos devem ser sensibilizados para utilizar da ferramenta da mediação ou da negociação como uma ferramenta para melhorar o convívio daquela microsociedade que é o condomínio. Então, quer dizer, você tem um problema, o síndico é o porta-voz desse problema da comunidade junto àquela pessoa.
Então, eu entendo que ele deve contratar os serviços de um profissional que vai sentar à mesa com o síndico, pode ser com conselheiros e aquelas pessoas representantes da unidade que têm o problema. E aí vai se mediador ou o negociador vai trabalhar as ferramentas da mediação para fazer aquela pessoa entender que ela precisa se adequar ao convívio e às normas daquela microsociedade. Perfeito. Então, o síndico não é a pessoa ideal porque ele estaria representando ele mesmo numa situação desse tipo. Entendi. Então ele, a não ser que seja uma negociação direta. Se for uma negociação direta, aí tudo bem, mas aí ele precisa ter muita qualificação para conseguir fazer isso. Porque para você fazer uma negociação direta, você tem que ter habilidade muito grande e tem que conhecer muito bem a outra parte, é uma coisa muito mais complicada do que você sair, né, entregar a condução para uma outra pessoa e trabalhar só o problema. Perfeito. É uma coisa que você está falando aí me fez lembrar uma situação que, quando eu era síndica, né, as pessoas batiam na minha porta quando a luz apagava. E eu dizia assim, poxa, depois de tal horário, eu tinha criança pequena na época, o Luiz Guilherme era bebê, então às vezes tocavam na minha porta quase meia-noite porque a luz apagava e a gente não estava com zelador. E eu dizia assim, poxa, essa responsabilidade é minha, porque eu que tenho a chave. Mas não a questão de um condômino fazer uma festa, a responsabilidade não pode ser do síndico. Porque a cultura é essa, que aconteceu alguma coisa no condomínio, o síndico tem que resolver. Então, mas aí deixa eu te explicar. Uma coisa é o síndico dizer, olha, tem a norma aqui e você tem que obedecer a norma, não tem conversa, eu vou multar. Isso é uma coisa, isso o condomínio vai fazer. Outra coisa é, olha, vamos mediar esse conflito, ou vamos negociar esse conflito, eu, então, enquanto síndico, não vou participar como o gestor dessa mesa. Eu vou participar como parte, não é? Que vai negociar com a outra parte como resolver esse conflito, que é uma posição diferente. Agora, para fazer cumprir a norma, pura e simples, assim, olha, você está fazendo errado, está aqui a multa, está aqui o artigo da convenção, PT saudações, aí sim, não é? Eu fiz uma festa, 3 horas da manhã estava fazendo barulho. O síndico não precisa fazer uma reunião de negociação para isso. Agora, por exemplo, ele deu uma multa, deu 2 multas, deu 3 multas, a pessoa não se emenda, talvez precise sentar com essa pessoa e ver o que acontece com ela. Ela quer pagar a multa, ela gosta de pagar a multa, ou ela não se incomoda, ela quer dar festa, entendeu? Então, é preciso, depois de um movimento, ou então, não, olha, é um caso muito grave que o condomínio quer primeiro conversar com a pessoa, para entender o que está acontecendo, porque, às vezes, numa conversa, eu vou melhorar esse comportamento para a vida toda. Perfeito. Então, assim, a negociação não pode ser uma coisa, pelo que eu estou entendendo, imediata num condomínio. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, então. Depende do tipo de conduta, né, do tipo de sociedade condominial. Se é uma sociedade muito briguenta, talvez ela não aceite a mediação na primeira hora. Talvez ela queira primeiro brigar, primeiro discutir, primeiro multar, para depois ir para um segundo momento. Se for uma comunidade mais pacífica, não, ela quer primeiro conversar.
Então, o feeling aí, por isso que eu digo que o síndico deve ser preparado, deve estudar para usar as técnicas, mas não para ser mediador no negociador. Ele deve saber, olha, eu posso ter um feeling de saber a hora exata de levar aquilo para uma negociação ou para uma mediação. Você sabe que tem condomínios no Rio, São Paulo, que hoje já tem um mediador de plantão? Perfeito. Eu fiquei sabendo disso, Beth, eu ia até te fazer uma pergunta. Os regimentos, os contratos, né, que permeiam, né, a relação condomínio, né, síndico, condômino, ou mesmo no condomínio, existem contratos, então, que prevê a atuação de um negociador, de um mediador, nesses casos de conflitos? Sim, Ou é uma coisa assim que contratual, pontual, existem cláusulas inseridas? Não, Você tem sabe? tem duas situações. Tem a situação pontual, por exemplo, o meu condomínio é um condomínio pequeno. Então, não justifica o mediador lá do plantão. Perfeito. Tá certo? Ou um negociador, né? Não justifica. Agora, um condomínio que tem 8 torres, 800 famílias morando, 800 vezes 4, imagina quantas pessoas são, é um mundo. Então, esse condomínio justifica ele ter ali, de plantão, 2 ou 3 dias na semana, um mediador que vai atender a demanda daquelas pessoas. Isto é, o conflito, antes de ir ao síndico, ele vai ao mediador. O mediador aí, que é uma pessoa experiente, tal, vai ter que conhecer a convenção dele muito bem e vai ver como que ele vai lidar com aquilo. Se ele conseguir, por exemplo, as crianças estão na piscina, uma coisa muito comum que acontece, e as crianças brigam, e as mães brigam junto. As crianças estão na piscina, porque mãe é uma coisa complicada, né? Mãe e as mães brigam junto. Mãe não admite que o filho perca, né? E se o filho ganha, e aqui o filho ganha, fica meu filho ganhar, né? Sim, com certeza. Então, aquela que perdeu vai lá reclamar que o outro bateu, e que tem confusão, e que não sei o quê. Então, isso é uma coisa que o mediador recebe, chama a outra parte, procura entender o que aconteceu, ouvindo, inclusive, as crianças, em separado, para elas entenderem o que aconteceu com elas, e depois as mães também em separado, para elas entenderem o que aconteceu com os filhos e o que aconteceu com elas. Então, isso no próximo conflito que houver, se isso for bem trabalhado, essas mulheres, se os filhos se envolverem em outra situação como essa, já vão agir de outra forma. Perfeito. É um bom exemplo, né, Beth? Até porque aqui no DF aconteceu um caso, não sei se foi há um ano ou 2 anos. Não sabia, não lembrava. Não foi em piscina, mas foi numa quadra, onde 2 crianças brigaram e um pai bateu na criança. Sim. Mas esse aí só vai à mediação, aí já iria a justiça restaurativa, né, no meu entender, porque aí já houve lesão do adulto contra o menor, né? Então, eu acho que aí entra mais pela justiça restaurativa. O condomínio aí já fica muito apagado nessa situação, porque foi uma situação muito... foi uma situação criminal, né? Do meu ponto de vista. Uma agressão, sim. É uma agressão. Então, não é a mesma coisa de 2 meninos brigando, né? Que aí a mãe fica brava, não sei o quê... Né, situações que acontecem em escola também, como essa, né, de 2 meninos brigando. Agora, quando um adulto entra e confronta e entra em briga, né, em lesões corporais contra uma criança, que não é nem o filho dele, quer dizer, né, o outro filho dele já é uma loucura, o filho do vizinho, então, nem se fala. E aí eu acho que entra já a questão da criminal, e aí já vai para a justiça restaurativa, porque sim, essa pessoa precisa entender o caráter antissocial da conduta dela.
não é? Que a sociedade não está recebendo bem esse tipo de conduta, não é uma conduta que a sociedade concorde com ela. E se ela não compreende isso, do ponto de vista cognitivo mesmo, ela continua fazendo isso com outros meninos em outras situações, porque ele não entendeu, não é, o caráter da atitude dele. E é esse que eu acho que é o mais importante numa negociação e numa mediação, é você perceber que aquilo que você está fazendo naquela comunidade não é bem recebido ou precisa de uma adequação. Porque, inclusive, animais, eu fico pensando, sabe? Você tem um cachorro, aí você mora numa casa, tem um cachorro grande, aí você vai comprar um apartamento, você resolve que vai mudar para um apartamento. Aí você vai, olha o apartamento, né? E compra. Você não... Porque quando você vai comprar um carro, você olha assim, quanto pneu, quantas rodas ele tem, qual é o tipo de motor que ele tem, álcool, é gasolina, ou é as duas coisas, flex, né? Ou é 1.2, 1.5, 1.10, 1.0. O modelo, mais bonitinho. O modelo, a cor, o tamanho. Não, o apartamento você fala, nossa, ele é bonito, né? Na quadra que eu quero, eu vou comprar. Você não olha se ele pode ter cachorro. Você não olha se ele pode fazer festa até que horas. Você não olha se a piscina pode ser usada até que horas. Você não olha nada. E aí você entra e quer que toda aquela comunidade se adeque a você que acabou de chegar. Sim. Gente, isso é uma coisa que eu não me conformo, sabe? Porque eu entendo que é importante, sim, a sociedade que você está acabando de entrar seja tolerante, seja humana, não é essa a questão, mas a questão da preocupação de quem está adquirindo bem e não se preocupa de como que essa sociedade se comporta. Qual é o cara? Não, olha, essa sociedade aqui, onde eu vou morar, são 50 apartamentos, 48 são velhinhos. Eu tenho 5 filhos na idade escolar. Os meninos vão ficar completamente perdidos naquele lugar e vão azucrinar os velhinhos vão azucrinar eles. Então, viver em comunidade não é fácil, né, Beth? É uma coisa assim que a população, antigamente, né, cada um tinha sua casa, e aí você podia fazer o que bem entendesse, não tinha horário, né? Era longe uma da outra, a maioria delas, né? E aí você vai e se pega numa situação como essa que você está falando aí, onde você tem que conviver num espaço pequeno, né? Que não tem a acústica protegida, né? E você tem que conviver com aquilo e você tem que ser tolerante com o outro, né? Mas às vezes, se você tivesse cuidado de olhar aquele regimento, aquela convenção, de bater um papinho com o síndico antes de comprar, como é que é esse condomínio aqui, dá uma olhada lá no livro de ocorrência, ver se tem muita briga, se o pessoal é belicoso. Aí você já vai para aquela comunidade já sabendo o que você vai encontrar. Aí você entra na comunidade com... Gente, eu adoro cachorro, não tenho nada contra cachorro, não, tá? Eu tenho cachorro, tenho gato, mas eu moro em casa. Aí eu vou para aquela comunidade com o meu cachorro, que é um leão da Rodésia, um apartamento de 2 quartos. O cachorro ocupa a sala, né? Acabou. Sim, é grande. É lógico que ele vai latir, é lógico que ele vai incomodar os vizinhos, e depois na convenção do condomínio diz que não pode ter animal. Pronto. Criei um problema. Aí você vai até o STF dizendo que pode. Não é verdade? Para quê, gente? Era só eu olhar ali e ver, e comprar o do prédio do lado. Que todo mundo tem cachorro, que todo mundo gosta, eu vou ser muito feliz. Então, são esses tipos de cuidado que às vezes a gente acha, mas não é respeitar também o direito do outro, porque assim como tem muita gente que gosta de animal, e tem gente que não tem alergia do pelo, tem alergia, tem problema de audição, e o latido incomoda muito, né? Tem problema de coração, e o caminhar do animal em cima da cabeça faz mal. Então, a gente precisa também respeitar o direito do outro para ter o nosso respeitado. Não é? Eu aprendi assim, no nosso tempo se aprendia assim, né, Magali? Sim. O direito termina onde começa o do outro. A questão da
cidadania, né, Beth, que tem se perdido, infelizmente, a cidadania que era ensinada nas escolas, né, eu acho que você lembra, OSPB, moral e moral e cívica, né? Sim, eu acho que a filosofia não supre esses outros ensinamentos que a gente tinha em relação à cidadania, né? Ao cuidado com o outro, né? Porque eu lembro das minhas aulas de moral e cívica, quando a professora falava isso que você falou agora, né? O seu direito termina quando começa o do outro. Não, você não pode, porque toda vez que você alarga muito o seu, você está diminuindo dele. Sim. Você está invadindo. Quando eu penso nisso, eu penso assim, que eu estou dentro de uma bolha, sabe, daquela bolha de sabão, de espuma, e o outro está noutra bolha, sabe? E se eu chego muito, assim, vou muito eu estouro a bolha dele, e a minha. Sim. E ficamos nós dois sem bolha. Então, há que tomar muito cuidado com essa bolha, sabe? Para ela não se perder. Mas, hoje em dia... Bom, mas a gente vai falar de negociação. Eu acho assim, que realmente as coisas mudaram, e a internet agora com o uso, né? Porque do mesmo modo que aproxima muito, você está aí em São Paulo, eu estou aqui em Brasília. É verdade. Né? O que acontece é que distancia muito, eu vejo muito nos jovens, né? Eu tenho um menino de 15 anos, então eu vejo, ele fica o tempo todo rindo, batendo papo, jogando, né? E quando vai assim, para a interação corpo a corpo, né, já tem um distanciamento. Eu digo assim, não, meu filho, né? O que é isso, né? Você estava rindo, não sei o que, vamos para a sala, ele para interagir agora na sala, né? Eu sei que é adolescência, eu sei que é um momento, se Deus quiser vai passar, porque com a outra passou, mas, né, para ele vir para a sala para fazer o convívio, né, da família, é só implorando, é só chamando, negociando. Sim, porque ele quer ficar no mundinho dele, e o mundinho dele é o celular. Né, que está interagindo, que está vendo filme, que está jogando. Então, esse momento da gente também no celular, as reuniões de condomínio estão sendo via celular, a maioria delas. Não é, deixa eu falar um pouquinho disso para você ter uma ideia do que a gente tem observado nesse aspecto. A gente tem observado que as reuniões de condomínio online têm muito mais participação dos condôminos do que as presenciais. Que coisa, né? Pois é, eu fiz até outro dia, eu fiz uma notinha sobre isso, porque eu fiquei pensando assim, o que leva, então, as pessoas a irem numa reunião de condomínio online e não irem na presencial? Eu cheguei a 3 conclusões. Primeiro, você está na sua casa à vontade, com a sua camiseta, você não precisa se arrumar para descer, para sair, você pode comer enquanto você está falando com o vizinho, está tudo ótimo, então é mais confortável. 2, você está protegido por uma câmera. Sim, você então, tem um objeto entre você e o outro. Então, você fala mesmo para o outro, então cria aquelas discussões, mas como está gravado, não cria tanta discussão. Porque você sabe que se gravou, vai ter processo. Então, o povo já, né, comparece, mas na hora de falar, escolhe as palavras, tá certo? E terceiro, que eu acho que também facilitou muito as pessoas a irem, você tem o conforto da casa, né, que a pessoa não precisa sair, você tem a questão da máquina, que te dá um distanciamento do outro, uma coragem, não é, de falar, e você tem a terceira coisa, que é você ganha, como é que eu vou explicar? Eu escrevi até, é como se você tivesse você tem o distanciamento pela câmera, né? E você tem uma proteção. Um escudo, né? Vamos dizer. Exato, que te dá uma invisibilidade. Então, eu acho que isso, porque são duas coisas, a física, que é a câmera, e a mental, que é esse escudo.
não é? Então, você tem três coisas que te dão essa coragem. Então, nós estamos tendo muito mais presença nas assembleias. As assembleias estão sendo muito mais objetivas, porque as pessoas estão cortando a fala das outras com aquele negocinho que apaga a pessoa, né? Não tem um negocinho que tira o som? Quando a pessoa sai do limite, tira o som do outro e acabou, entendeu? Não tem papo. É assim que eles estão fazendo. Estou botando a minha câmera aqui direitinho e... Estou dizendo que as falas estão descoordenadas, sei lá. Eu acho que é por causa da velocidade. Olha, gente, eu quero pedir desculpas, porque a internet aqui onde eu estou, de fato, a Magali é muito querida e ela me convidou com todo o amor, eu aceitei com todo o amor, mas os nossos, vamos dizer, as nossas condições tecnológicas aqui onde eu estou, no interior de São Paulo, são, assim, muito precárias, infelizmente. Lógico que, né, Beth, está ficando gravado no YouTube, então a sua fala no YouTube está perfeita. Ai, que bom. As pessoas que não conseguirem acompanhar no Instagram, depois vão ter acesso no YouTube, que vai ficar gravado essa live maravilhosa. Eu não podia deixar de fazer, porque eu estou fazendo as minhas 2 últimas lives do ano como presente de Natal, e eu ia chamar os meus amigos queridos, e eu não podia deixar de falar. Obrigada. A minha querida presidente, que é a doutora Imagina, obrigada. E amiga, não podia deixar. E é sempre um prazer, né, aprender com a Beth, né, saber esse poço de sabedoria dos condomínios, do direito de condomínio, de como tratar o outro, do direito de vizinhança. Você é a pessoa que eu considero mais perfeita para falar sobre esse assunto de negociação. E é sempre um prazer. Eu estou escrevendo um livro, estou aproveitando esse meu recesso para escrever um livro sobre condomínios. Mas eu estou fazendo o seguinte, ao invés de eu escrever sobre síndicos, sobre condomínios, eu estou escrevendo sobre condôminos. Exatamente com essa abordagem. Escuta, quando você vai comprar um imóvel, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Escuta, quando você tem, por que você não toma essa atitude? Porque são as atitudes que nós podemos tomar, enquanto cidadãos, como você mesmo falou, para melhorar esse convívio antes de soltar uma bomba. Com certeza. Antes de matar, né, Beth? Teve o caso aqui também em Brasília, e lógico que tem em vários lugares do Brasil e do mundo, mas aqui em Brasília foi bem chocante lá no Vicente Pires, né, na Vicente Pires, vamos dizer assim, que vamos dizer assim, uma briga de vizinho acabou em morte. Que é aqui uma em São Paulo também teve isso. Então, e aí você fica pensando assim, se no começo, né, que a gente tem a escalada do Frederic Gleis, né, se no comecinho da escalada do conflito não tivesse uma intervenção de um especialista, né, de um negociador, de um expert, até de um psicólogo, vamos dizer assim, né, não ia barrar aquela situação drástica, né, sem solução, porque a pessoa perdeu a vida, né, e a família dele, e a história dele acabou. Não, era um jovem. E o outro que tomou a atitude também acabou com a sua vida. Também acabou para os dois. Com a sua família. Não era uma coisa de bandido, era uma coisa de falta de tolerância. Né, por causa do lixo, se eu não me engano, por causa do lixo. Então, é uma coisa de falta de tolerância. Eu não consigo, eu coloco meu lixo aqui um pouquinho perto da porta do outro, e o outro reclama, mas eu não tomo atitude, você vem lá e tira a vida do outro. Então, mas como que eu reclamo? Sim, também tem isso. São os dois lados da moeda, né? É a reciprocidade. É a questão de reciprocidade. Se você trata o outro de uma forma, o outro vai te tratar igual. Se você trata com educação, você, a priori, vai receber educação. Agora, eu estava até contando para você o caso com o juiz aqui, né? Que a gente sempre, advogados, a gente tem o juiz,
né, como hierárquico. É isso aí mesmo que a gente fale, nosso código, que está tudo na mesma linha, constitucional, que está na linha, que a gente tem prerrogativa, mas a nossa criação dentro da instituição é que o juiz, ele é mais, ele vale, a fala dele vale um pouquinho mais que a nossa, né? E aí, quando você encontra um juiz que bate um papo com você, que te aceita como você é, que conversa, que ri, você fica assim, poxa, eu estou no mundo mudado. Eu ganhei a noite, né? Eu fiquei empolgada. Eu disse assim, mas eu tô com. Lógico que tem outros, eu tenho amigos juízes, mas o que acontece é que é uma coisa que sai da nossa linha, nessa nossa curva de normalidade do outro. E esse mundo que a gente está tendo, essa mudança, essa pandemia tem feito essas reflexões com muitos juízes, apesar da gente ver aquele desembargador lá de São Paulo destratando, né, aquelas coisas, posturas assim, que não dá para aceitar, mas você vê realmente não sei se você concorda comigo, Beth, mas as pessoas tendo uma reflexão maior do outro, porque a gente realmente não consegue mais abraçar, beijar, estar junto do outro, as nossas confraternizações de final de ano, como é que cortaram, né? Até na família, lá na Europa, que minhas irmãs moram lá, estão dizendo, não, só pode 6 pessoas. Quer dizer, uma família de 20 pessoas, como é que só 6 pode participar da ceia? Eles estão reduzindo, né? Não, e o que acontece também com a pandemia agora, nesses condomínios que com muitos andares, nessas torres imensas, está tendo intolerância dentro dos elevadores. Uhum, né? A questão dos elevadores. Tá? Aí o condomínio diz assim, bota lá, eu fui num condomínio que eles botaram um pezinho, eu fui lá dar uma assessoria para o síndico, eles botaram uns pezinhos assim, 4 pezinhos, 4 pares de pés dentro do elevador. Então, são 4 pessoas dentro do elevador. Olhou no chão, não tem pezinho livre, não entra. Não tem pezinho, não tem lugar. Não tem espaço para você. Então, eu achei bem inteligente isso. Por quê? Porque ele passou uma circular para todo mundo e disse, olha, o nosso elevador tem tantos metros, para a gente evitar, não ficar só uma pessoa por elevador, a gente vai usar esses pezinhos, não vai haver o distanciamento ideal, mas vai diminuir a aglomeração. Então, todo mundo de máscara, parará. Passou um comunicado para todo mundo, muito bem escrito, bonitinho e tal, pôs os pezinhos no chão e ele só teve 2 problemas logo no início dos pezinhos, porque as pessoas mais idosas não tinham lido ainda o comunicado. Falta de comunicação. Aí reclamaram, aí ele foi, porque esse síndico também é uma pessoa muito especial, ele foi na casa, na porta, com máscara, tudo bonitinho, explicou, leu o comunicado com os idosos, então ele fez todo um trabalho de convencimento de que a norma que ele estava pondo para funcionar ia dar para aquelas pessoas muito mais segurança e conforto. Então, ali não teve problema. Agora, o síndico que falou assim, agora aqui todo mundo... ninguém vai obedecer e vai todo mundo brigar. Por quê? Porque ele não perdeu, não investiu o tempo dele no convencimento das pessoas de que aquilo é uma coisa boa para elas e de que aquilo vai trazer um benefício, um conforto. Ele não colocou nenhum aviso de como isso seria no chão ali, ou mesmo num desenho na porta do elevador. Não, ele simplesmente escreveu uma meia dúzia de linhas lá ou mandou pelo WhatsApp alguma coisa. E aí as pessoas não recebem aquilo. Por quê? Porque não foram tocadas aonde devem ser tocadas para que aceitem. É a empatia, eles não conseguiram levantar a empatia. Por isso a importância do síndico saber usar a técnica nesta hora. Então, ele vai implementar uma norma, ele vai
puxar a orelha de um condômino, ele vai. Então, se ele sabe uma técnica, ele usa a favor da comunidade, para que aquilo seja bem feito. Com E não certeza. sair, né, aí como se E tivesse... ele tem, né, Beth, um olhar humanizado da coisa, né? Ele aprende a olhar. Eu sempre falo assim que quando a gente conhece as técnicas e as ferramentas da negociação, da mediação para a vida e para a profissão, a gente começa a perceber que a gente muda o olhar. É uma chave, né, de mudança, é o paradigma que todo mundo fala, né? É Olhar de verdade. uma visão, mudança de paradigma. Por quê? Você começa a pensar no que você vai falar, a prestar atenção no outro, a resposta do outro em sua ação, né? Você começa a ser mais comedido, né? É interessante quando você vai fazendo. Então, um síndico que tem, como você bem falou, a diferenciação de um síndico que faz só o seu papel de administrador do condomínio, do dia a dia, e um síndico que, além do papel de administração do condomínio, ele consegue ser empático, ele consegue escutar o outro, né? Ele consegue. E aí ele vai conseguindo persuadir, ele vai conseguir convencer, porque ele se coloca para o outro de uma forma bem mais leve, né, bem mais compreensiva, bem mais humana. Então, entender as técnicas faz a gente ser. Não é querendo gabar, nem gabar a gente, nem gabar nosso trabalho, mas o que acontece é que realmente acontece essa mudança de chave. As pessoas não acreditam, né? Principalmente, vamos voltar aqui para os advogados, principalmente para os advogados litigantes, né, mais antigos, mais tradicionais, eles não acreditam. Lá em São Paulo, teve professor meu que falou assim: a mediação é paz e amor, como se fosse uma coisa pejorativa. Se for paz e amor, não é uma coisa pejorativa, é uma coisa boa. E eu disse assim: não, é uma coisa boa ser paz e amor, não é uma coisa. Mas ele quis levar para o lado pejorativo, pelo lado assim que a mediação não faz parte, né, da lei, não faz parte do nosso dia a dia, não, ela faz parte, ela funciona. Então, quando você traz essa questão do condomínio, é bastante importante, né, você saber isso, né, você guiar, e você falou uma coisa muito bem, estou escrevendo para os condôminos, né, você está tendo outro olhar, porque geralmente os manuais são para o condomínio, são para os síndicos, né? Mas para os condôminos, para aqueles que têm a convivência do dia a dia, ou até como você bem falou assim, quando eu vou comprar um apartamento, o que é que eu tenho que verificar para poder não ter problema? Posso até ter, né? Mas não foi por falta de cuidado. Eu tive meu cuidado, eu tive meus critérios, né? E eu escolhi em cima daqueles critérios objetivos que eu tracei. Então, adorei saber disso, adorei saber que você está escrevendo. Acho que você até já tinha me falado, mas escreva mesmo, você sabe que eu apoio você para Não, escrever. você vai ser minha revisora. Pois é, disso eu não sabia, mas tudo bem. E aí, o que a gente, né, Beth, o que a gente quer trazer nesse momento, nessa nossa live aqui para as pessoas? Que a negociação, ela pode ser aplicada nos condomínios, Pode, né, deve. e ela deve até ser aplicada nos condomínios de uma forma positiva, proativa, né, que as pessoas percebam que os conflitos existem, mas que eles podem ser solucionados, porque a gente não vive também no mundo de florzinhas, né, de borboletas toda hora, porque a gente é humano, então a gente tem nossos momentos. Né? Tem vizinho meu que fala assim: poxa, Magali, você mora ainda aqui brincando, né? Não, porque entrar, trabalhar, ainda mais com home office, aí você. Hoje mesmo eu passei o dia de 8 da manhã até agora, ó, quase 10 sentado trabalhando. Então, você não sai, mas quando você sai, você cumprimenta o seu vizinho, como você tá, você passa um tempinho conversando lá embaixo, coisa que eu não faço há muito tempo, porque não tem criança pequena mais, mas é uma coisa assim que a gente tem que saber, o conviver no condomínio, né? Fazer as nossas, vamos dizer assim, os nossos exercícios diários de comunidade,
né, de De viver em cidadania, de comunidade, exato. viver em comunidade. Porque o que acontece muito hoje, que a gente tem percebido, você também deve ter percebido, é que as pessoas saíram de casas e estão morando em apartamentos, mas elas não foram ensinadas a morar em apartamentos. Uhum. Então, é aquilo que você falou no início. Você saiu de uma rua onde você morava, a casa do vizinho era lá longe, e aonde todo mundo se conhecia, talvez, aquela região, e foi para um prédio onde você não conhece ninguém. Que você fecha a porta da sua casa, você acha que ali você acha não, com certeza ali é o seu reino, né? Uhum. Só que é o seu reino em cima de um outro reino, que tem outro Sim. reino embaixo, um outro reino do lado, outro reino do outro lado, Sim, e um bando de reino na frente. com certeza. Então, não é um reino absoluto. Não, não. E você tem que respeitar outro reino, que o outro reino te respeita o nosso reino, né? Eu sempre Exatamente. falo assim para minha filha que está em home office trabalhando no quarto dela, e na parede, né, do quarto do lado de lá tem uma vizinha que botou uma rede, tem uma criança pequena. Aí ela fala assim, ô mãe, na hora que eu estou trabalhando, né, fazendo, tem a rede. Aí eu disse assim, filha, o fone, né? A gente não pode bater toda hora na parede. Ei, sai da rede. Até porque tem o limite da lei do. Como é mesmo, Beth? É do Lei do silêncio. silêncio? A lei do silêncio, né? Se 7 da noite, você não vai estar aplicando a lei do silêncio, ela é a partir das 10. E a Uhum. pessoa está no seu reino, então ela pode fazer o que bem entende no reino dela. Então você tem que se Pois proteger no é. seu reino. Não, mas Seu. aí você pode fazer uma reunião de reinos. Você pode Também tem bater isso, na né? casa do vizinho, assim, com muita delicadeza, e dizer: oi, vizinho, tudo bom? Eu sou sua vizinha aqui do lado. Como que você vai? Uhum. Ai, que bebezinho lindo. Pois é, a quarto do seu bebê é exatamente ao lado do quarto da minha bebê. Não é? E será que a gente podia negociar um horário para. Ou então botar uma borracha nesse ferrinho aí da rede? Quem sabe? Uma boa Não, ideia. não vai fazer mais barulho, porque o ferro está batendo com ferro e esse barulho é incômodo. Você, olha, eu até comprei uma borrachinha, vamos encaixar o ferrinho, entendeu? Ou então com aquela fita isolante, vamos encaixar. Sim. Uma boa ideia, Beth. Entendeu? Então, eu acho que claro que botar o fone é uma solução, mas não é uma Sim. solução que aproxima. Não, não. É uma aproximação que vai manter cada um no seu reino No e seu cada um reino. no seu reino. E se houver um passo para essa conversa amável, não é? Uhum. Pode notar que se você outro dia acontecer, vocês vão se encontrar no elevador, ou na escada, ou lá embaixo, e Mas, vão sorrir um para o outro. Ao passo que se ela bota o fone e a ou outra. bate na parede. Vocês vão se encontrar no elevador, não vão fazer cara feia nem brigar, mas aquele sorriso gostoso não vai rolar. Não vai ter. Não rola mesmo. Bem, bem pensado, Beth. Uma solução que eu não tinha pensado. Eu fui sair para comprar o melhor som isolador do mundo para poder resolver o problema dela. E ela tem que trabalhar. Ela está fazendo, você sabe, ela faz direito, está fazendo petição. E a gente, quando está fazendo a petição, a gente precisa ser introspectiva, senão não sai a coisa. Então, é uma coisa difícil. Mas a nossa live, felizmente, a Beth, já está quase acabando aí, da Ah, que pessoa pena! passa rapidinho o tempo. E a É gente veio verdade. aqui conversar hoje com a doutora Elizabeth Ribeiro, que é minha presidente do coração, sempre é, ainda é presidente da BMCJ, é presidente da Comissão da Gestão, que foi minha presidente, então será minha presidente eterna, se Deus quiser. E Oh, meu aí o que Deus. Você acontece também. é que realmente é sempre uma honra, né, estar conversando com a Elizabeth, porque ela é essa pessoa que vocês estão vendo aí. Ela tem essa empatia, essa envolvimento, a gente se envolve com ela, a gente fica com ela, fica do lado dela. Então, sempre é essa relação que a gente tem. Então, foi muito bom estar com você. Pena que a gente
caiu alguns momentos, mas no YouTube vai ficar gravado, né, direitinho. E aí a Maria Regina, oi Regina, tudo bem? Essa questão do barulho do vizinho não deveria ser o síndico a tratar? Vamos responder essa última questionamento Vamos sim. Olha, Regina, Regina, né? Regina, olha só, eu acho que num primeiro momento, tá? Você mesmo, assim, aconteceu o barulho, não é uma coisa que já vem, né? Aconteceu, você chegar e conversar com o seu vizinho da sua necessidade, eu acho que pode, em alguns casos, ser muito proveitoso. Mas depende, por isso que eu digo que cada caso é um caso. Se você foi lá e conversou amigavelmente com esse vizinho, oi, vizinho, tudo bem? Pois é, ontem à noite teve um barulho, umas cadeiras aí batendo para lá e para cá, menina, não consegui dormir, será que a gente você podia cuidar disso? Vamos ver o que a gente pode fazer, pode botar um feltrozinho aí no fundo dessas cadeiras, né? Eu até compro o feltrozinho para você, e você cola aí, a gente, né, divide o prejuízo. É uma situação. Agora, se você for conversar com ele e ele for grosseiro, ele for rude, ou ele concordar assim, sem nem estar ouvindo o que você está falando, o síndico aí sim precisa ser informado por meio do livro de ocorrências do condomínio do que está acontecendo. Se ele incomoda só você, só uma unidade, é uma questão individual, não é uma questão de condomínio. A questão de condomínio, ela tem que afetar o condomínio, mais condôminos, não pode ser só você, só um condômino. Então, aí você deve perguntar ao vizinho do lado. 304, incomoda você também? 204, incomoda você também? E ver na vizinhança como isso acontece. Se for só você, e ele não tiver ouvido o seu pedido, você pode mandar uma notificação para ele, uma cartinha dizendo do que acontece. Se não resolver, vá ao juizado especial. Ela está dizendo aqui que tem o barulho de ar-condicionado, que tem vizinho que fica com festa até 3 horas da manhã, e isso perturba, né? Deve perturbar ela, mas como você... Mas não deve perturbar só ela. Só ela, se perturba mais pessoas... ela deve procurar essas pessoas que também são perturbadas, né? Ou perturbadas no sentido, né, de ser perturbada, mas no sentido de estarem sentindo incômodo pelo barulho, né? Pelo comportamento do vizinho. E essas pessoas devem escrever no livro de ocorrências do condomínio, porque o síndico não pode tomar nenhuma posição sem uma reclamação formal. Porque imagina, eu chego para você, Magali, você é a síndica. Magali, olha, o vizinho do quarto andar fez barulho e me incomodou. Aí você fala, Beth, escreve lá no livro. Ai, não, eu não quero. Ele vai falar. Aí, o que você vai poder fazer? Nada. Porque se você vai chegar para ele e vai dizer, olha, eu fiquei sabendo que... Bom, aí é fofoca. É fofoca, boato, não é uma coisa formal. Exato. Então, para que o síndico possa tomar alguma medida, os condôminos precisam também tomar a sua medida, que é fazer a reclamação no livro de ocorrência. Porque, senão, ele manda lá a reclamação para o outro. Aí o outro fala assim, quem que reclamou? Não tem nada no livro de ocorrência, ninguém falou nada, ainda processa o síndico. Isso. Ainda o síndico vai ser responsável por uma coisa que ele não é culpado, né? Então, é difícil, então precisa ter, vamos dizer, a coragem de colocar aquela pessoa que está agindo de forma equivocada dentro do reinozinho dela. Sim, perfeito, Beth. Olha, a gente vai terminando aqui, senão o YouTube vai travar a gente e a gente não fica salvo. Mas foi uma honra. Que as pessoas têm alguma mais dúvida, a Regina perguntou bastante, né? Aqui, obrigada, Regina, pela interação. Então, e a nossa live sempre é desse jeito, passa rapidinho, né? A gente fica com saudade de não ter mais tempo para falar sobre isso, o assunto super, né, em voga na pandemia e pós-pandemia também, que é a relação de condomínio, é a relação que tem no nosso dia a dia
quase para todo mundo, né? Uhum. A gente hoje em dia, no mundo inteiro, quase não tem ermitões, pouquíssimos, né? Espero que são que vivem isolados, que não têm vizinhos, que não vivem em condomínio, que não tem que interagir com o outro. Então, a gente aqui falou muito, né, dessa questão de aprender a lidar com o outro, e a negociação condominial, o entendimento dela, aprender as técnicas e ferramentas, nada mais é do que aprender a lidar com o outro de uma forma mais, vamos dizer assim, mais técnica, né? Então, é sempre uma questão que a gente precisa saber botar a negociação para todas as nossas áreas da nossa vida. E a condominial é perfeita para isso, né, Beth? Então, com certeza. no meio de vocês, a Beth também está com a palavra agora para se despedir, que a nossa live já está em 56 minutos. O Instagram com certeza vai derrubar a gente. Oi, Cristiane. Pois é. Gente, muito obrigada. Se tiver mais alguma pergunta, pode deixar aí com a negociação em pauta aí com a doutora Magali, que ela me passa, e o que eu puder responder, eu respondo. E é isso. O recado que eu quero passar para vocês é empatia. Olha para o outro. Veja o outro. Não adianta achar que você está sozinho no mundo. Você não está sozinho no mundo. É importante esse olhar empático para poder você viver melhor. Não tem nada, nem como resolver, mas viver, estar na sua vida com mais paz e serenidade. Empatia. Olhar o outro com humanidade. Perfeito. Então vamos seguindo em frente, né? Já já a gente chega aí no Natal, mas obrigada pela presença de vocês aqui na nossa live. Pena que já estamos terminando, né? O tempo realmente passa rápido, né? Mas vamos ter outras oportunidades aí. Também sigam a doutora Elizabeth na rede dela, né? E a BMCJ, e tem a Magali Palhares, e tem a Negociação em Pauta. Então, tem vários lugares que a gente pode se encontrar. E acabou.